Olá, caros alunos do oitavo ano, professor Evandro de Geografia. Nós vamos fazer a correção da atividade da primeira revisão de conteúdo, né? Corresponde às questões que nós deixamos, né, para vocês fazerem, né, da primeira revisão, tá ok? Então, quero que vocês acompanhem comigo, por favor, né? Vamos às questões, ok? A primeira questão diz assim, ó, acompanhe comigo. A irregular ocupação do espaço pelo homem decorre fundamentalmente da conjugação de diversos fatores, exceto. Quando aparece a palavra exceto, significa o quê? Menos ele, quer dizer, todas as alternativas estarão corretas, apenas uma estará errada, ok? Então, como é que o ser humano ocupa o espaço? Quais são os fatores que levam ele a ocupar esses espaços que existem no nosso planeta? Bem, bom, naturais? Sim, né? Fatores naturais correspondem, né, à ocupação, né? Lugares, por exemplo, são muito favoráveis, como áreas de planície, áreas que têm abundância de água, né? Climas amenos são favoráveis, né? Fatores históricos, né? As primeiras civilizações também surgiram próximo da onde? Dos grandes rios como Tigre, Eufrates, Nilo, né? Então corresponde também. Econômico, sim, a população ela vai procurar sempre espaços onde ela tem oportunidade de ganhar dinheiro, ganhar salário, né? Ter alguma remuneração para sustentar. Então, logo a gente vê que étnico não corresponde, né, à questão de ocupação do espaço. Então, a questão 1, a letra correta é a letra D de dado, tá ok? Vamos então à questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: as razões das migrações são muitas, podendo ser determinadas por vários fatores, sendo mais predominante aí nós temos a alternativa, políticos. Claro que não, né? As migrações que são o deslocamento da população, né, para várias áreas, né, do planeta, né, nada tem a ver com a questão política, né? Étnicos, raciais. Bom, a questão predominante, né, não é a étnico-racial, né? Porque há um fator que ele é ainda mais predominante do que ele ainda, né? Nesse caso, aí a gente tem a letra C, econômicos. Certamente, a maior parte das pessoas se deslocam, principalmente por causa dos fatores o quê? Econômicos, em busca de o quê? Melhores oportunidades de trabalho, tá ok? Então, a questão número 2, a letra certa é a letra C, tá ok? Vamos ela então. A questão número 3 é a seguinte: a população humana está distribuída de forma desigual pelos continentes. Os fatores que levam a isso podem ser de ordem. Aí nós temos aí natural, histórico, econômico, política, cultural e étnico-cultural. Bom, a população está distribuída de forma desigual. Significa que ela está distribuída de forma irregular, né? Então, os fatores que levam ela a ter a população, ela está em alguns lugares mais ocupando, né, mais espaço, e outros mais vazios, são fatores o quê? Nesse caso, fatores natural ou histórico-econômico, né? Fatores natural por causa dos fatores naturais que vão acabar intervindo, né, favoravelmente à ocupação da instalação da pessoa ali. Histórico-econômico, dado, né, a instalação dessas pessoas, né, ao longo da civilização, da formação da civilização, e os fatores econômicos e a oportunidade de trabalho. Então, nós podemos afirmar que a questão número 3, a letra correta é a letra A, ok? Muito bem. Vamos à questão número 4. O continente mais e menos populosos são, respectivamente. Bom, aí a gente tem que verificar o seguinte, né, com muito cuidado. Continente mais e menos populoso. Então, ele tem que ser respectivamente. Então, a gente vai verificar primeiro o que ocupa mais. A gente tem aí Ásia e África. Bom, a Ásia é realmente o continente mais populoso do mundo. Agora, a África não é, ok? Então, a letra não é a letra A. Letra B, Ásia e Oceania. Bom, a Ásia como nós falamos, é o mais populoso, né? No entanto, a Oceania não é o mais, que tem um vazio maior, né? Menos populoso, ok? Ainda que ela seja muito pouquissimamente, podemos assim dizer, populoso, né? Então, não é a letra B. E a letra C, África e Oceania. A África não é o mais populoso, então a gente descarta ela. E a gente tem, finalmente, a letra D, que é a Ásia e a Antártica. Certamente que essa é a questão.
porque a Ásia é mais populosa e a Antártida, né, praticamente as pessoas que vivem, né, lá, né, elas não moram lá, na verdade, né? Elas vivem lá, são apenas estudiosos, pesquisadores que são financiados pelos governos dos seus países para fazerem pesquisa naquela região lá. Então, a questão número 4, a letra correta é a letra D, tá ok? Vamos à questão número 5. Chama-se segregação socioespacial. Aí a gente tem o seguinte, segregação significa o quê? Separação. Então, quando a gente fala de segregação espacial, vamos ver quais são as alternativas. Letra A, a migração do campo e seus habitantes, que em busca de melhores condições de vida. Não é, porque migração do campo, a gente chama para a cidade, a gente chama de êxodo rural. Tá? Vamos à letra B. É o deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade, estado do país? Não. Aí, nesse caso, é uma migração pendular. Ok? E a letra C. O deslocamento de pessoas de um país para o outro por motivo de guerras ou perseguição em seu país de origem. Não, isso também não é, porque trata-se de uma migração, né? Ou um refugiado, né? Pode ser também esse o caso. Mas não se trata de segregação. Vamos à letra D. É a separação à distância social e física oriunda de fatores biológicos e sociais como a riqueza. Então, nesse caso, a riqueza, no caso, não é uma questão biológica, mas é uma questão o quê? Social. Tá legal? Então, a questão número 5, a letra correta é a letra D. Tá ok? Vamos à questão número 6. A questão número 6 é o seguinte. Quanto à América Latina, sua urbanização podemos afirmar que foi, aí nós temos recente, tardia, anterior ao século XX ou anterior à Segunda Guerra Mundial. Bom, a urbanização da América Latina se deu muito depois da urbanização que ocorreu inicialmente na Europa, né? Isso com a industrialização da Inglaterra e depois espalhada por vários países da Europa. Então, como a urbanização da América Latina se dá após a Segunda Guerra Mundial, a gente pode chamar ela de o quê? Urbanização tardia, ok? Então, questão número 6, letra B, ok? Muito bem. Vamos à questão de número 7. A questão número 7 diz assim, corresponde aos problemas comuns às grandes cidades latino-americanas, exceto, então quer dizer, dessas 4 alternativas aí, A, B, C e D, que é pobreza, saneamento básico suficiente, habitação suficiente para todos e desemprego, a gente vai ter que marcar aquela que não corresponde. Então vamos ver aqui, pobreza corresponde a um problema comum, então não é essa a questão. Saneamento básico insuficiente também é um problema comum. Habitação suficiente para todos? Então, não há habitação suficiente para todos, né? Então, não é um problema comum. Então, a questão número 7, letra C é a correta, ok? Vamos à questão número 8. A questão número 8 diz assim, ó. Os Estados Unidos são banhados por 2 oceanos, um a leste e outro a oeste, que são respectivamente o quê? Sempre chamando a atenção de vocês, quando a gente fala respectivamente, tem que ser nessa ordem. Primeiro a leste, no caso, né? E o outro, segundo, a oeste. Então, vamos lá. Nós sabemos, então, que os Estados Unidos, né, aquela parte que está voltado, né, para a Europa, né, ela corresponde ao Atlântico, né, e que está na costa oeste, né, que é voltada para a Ásia, é o Pacífico. Então, nós temos aqui, ó, letra A, Pacífico Índico? Não. Pacífico e Atlântico? Não. C, Atlântico e Pacífico? Correto, né? Então, a questão número 8, letra C, Atlântico e Pacífico, tá ok? Vamos à questão de número agora, número 9, que diz assim, ó, o crescimento da economia norte-americana no século XX também foi propiciado por 2 acontecimentos históricos. Então, aí estamos querendo colocar para vocês o seguinte, né? A economia americana ela teve um grande desenvolvimento no século XX, mas 2 fatores foram muito preponderantes ali, né? Foram 2 fatores que aconteceram ali. Aí nós temos aí, letra A, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Exatamente essa questão. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram fatores muito importantes, porque os Estados Unidos, como fica longe da Europa, né, do continente americano, ele ficou longe, né, do palco da guerra que foi principalmente a Europa. Então, quando terminou a guerra, os países estavam todos destruídos, os europeus, né, a indústria, a agricultura, a sua economia, do modo geral, estava se reorganizando. Então, eles financiaram, né, eles emprestaram dinheiro a juros, né, venderam maquinário, várias mercadorias a preços, né, bastante consideráveis. E com isso, eles se favoreceram, mantendo a sua indústria, né, praticamente preservada, a sua agricultura preservada, e isso foi um grande
salto para o desenvolvimento da economia norte-americana. Tá legal? Ou estadunidense, como vocês queiram. Tá legal? Muito bem. Vamos à última questão de número 10, que diz assim, ó. Politicamente, os Estados Unidos dividem-se em 50 estados autônomos, sendo 49 continentais, incluindo o Alasca, além do ou da. Né? Então, nós temos o quê? Os Estados Unidos da América, eles têm 50 estados, né? Sendo que 49 estão dentro do continente, só que o Alasca ele fica separado, mas está no continente. Agora, a 1 corresponde a um arquipélago, que é um conjunto de ilhas. Vamos ver quais seriam elas. Ilhas Canárias? Não. Havaí? Exatamente. Né? O Havaí corresponde ao arquipélago que pertence aos Estados Unidos. Uma pessoa que nasce, né, no Havaí, um cidadão, uma cidadã, ele é estadunidense. Então, questão número 10, letra certa é letra B, ok? Ficamos por aqui, então. Espero que tenham entendido e fiquem todos com um forte abraço.